Mais de 70% dos idosos brasileiros utilizam pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado e muitos nem sabem disso. Entre eles, estão remédios comuns que, silenciosamente, podem aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, AVC. Será que alguém da sua família está entre esses números? Você abre o armário de medicamentos e encontra comprimidos usados há anos. Eles foram receitados em consultas antigas, indicados por conhecidos ou simplesmente comprados na farmácia sem grandes questionamentos. Parecem seguros, fazem parte da rotina. Mas e se um deles estivesse colocando em risco, pouco a pouco, a vida de quem você ama? No Brasil, o AVC é a segunda principal causa de morte e a principal causa de incapacidades permanentes. Ele chega de forma repentina, devastadora, mas seus gatilhos, muitas vezes, são silenciosos. Disfarçados de alívio, alguns medicamentos escondem efeitos colaterais que o tempo e o uso contínuo transformam em perigo real. Neste vídeo, o Dr. Bartolome Oliver, neurocirurgião com décadas de experiência em saúde cerebral, revela os 4 tipos de medicamentos que mais preocupam os especialistas quando usados por idosos. Vamos entender por que são tão amplamente prescritos, o que a ciência já comprovou sobre seus riscos e, principalmente, o que você pode fazer para proteger sua saúde e a de quem está ao seu redor. Porque conhecimento não apenas informa, ele pode salvar vidas. Medicamento número 1. Antipsicóticos, um risco oculto para o cérebro e o coração. Risperidona, haloperidol, quetiapina. Esses nomes podem soar técnicos, mas estão presentes em milhares de receitas médicas voltadas a idosos em todo o Brasil. Os antipsicóticos, indicados inicialmente para tratar transtornos mentais como esquizofrenia ou episódios de delírio, passaram a ser amplamente prescritos para controlar agitação, insônia ou alterações comportamentais em pessoas mais velhas, especialmente aquelas com demência. No entanto, a ciência vem alertando. Esse uso pode trazer consequências sérias, inclusive aumentando o risco de AVC. O que preocupa os especialistas é a forma como esses medicamentos atuam no sistema nervoso central. Eles interferem na dopamina, neurotransmissor essencial para o equilíbrio, o controle motor e as emoções. Em idosos, cujo cérebro já enfrenta um processo natural de envelhecimento, essa interferência pode desestabilizar funções críticas. Estudos revelam que o uso de antipsicóticos em pessoas acima de 65 anos está associado a um aumento significativo no risco de eventos cerebrovasculares, incluindo o AVC isquêmico e hemorrágico. Além disso, esses medicamentos podem afetar o ritmo cardíaco, aumentando as chances de arritmias e quedas bruscas de pressão. Isso, somado à sedação e ao prejuízo na coordenação motora, eleva o risco de quedas, uma das maiores causas de morte acidental entre idosos. No Brasil, o uso de antipsicóticos em instituições de longa permanência é comum. Em muitos casos, são utilizados como forma de contenção química, substituindo cuidados humanizados por sedação. Essa prática levanta um alerta ético. Estamos medicando comportamentos que poderiam ser compreendidos e acolhidos com outras abordagens. Segundo o Dr. Bartolome Oliver, neurocirurgião especializado em saúde do envelhecimento, o uso de antipsicóticos deve ser cuidadosamente reavaliado. Esses medicamentos não devem ser a primeira resposta para a agitação ou insônia em idosos. Precisamos entender a causa do comportamento e buscar abordagens que respeitem o envelhecimento do cérebro, sem sobrecarregá-lo com substâncias potentes demais, afirma. Como alternativas, o médico recomenda terapias cognitivas comportamentais, técnicas de relaxamento, adaptação do ambiente para reduzir estímulos estressantes e acompanhamento psicológico tanto para o idoso quanto para os cuidadores. Em muitos casos, o simples ajuste da rotina, horários de sono mais regulares, alimentação leve à noite, iluminação adequada já contribui para uma melhora significativa, sem a necessidade de medicação pesada. Dr. Oliver também reforça que, quando o uso do antipsicótico for realmente necessário, ele deve ser administrado na menor dose eficaz, pelo menor tempo possível e sempre com supervisão constante. Nenhum medicamento deve substituir o cuidado humano. O afeto, a paciência e a escuta são muitas vezes mais eficazes do que qualquer comprimido. Medicamento número 2. Corticoides. O anti-inflamatório que pode inflamar seus riscos. Prednisona, dexametasona, betametasona.
São nomes familiares para muitos brasileiros, usados em casos de inflamação, dor intensa ou reações alérgicas. Os corticoides são verdadeiros coringas da medicina moderna, potentes, rápidos e eficazes. Porém, como toda solução rápida, eles também carregam riscos, especialmente quando usados de forma prolongada por pessoas idosas. Em teoria, os corticoides controlam inflamações graves e ajudam em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus e crises asmáticas. Mas, no organismo de um idoso, eles provocam alterações metabólicas profundas, aumentam a pressão arterial, elevam os níveis de glicose no sangue, enfraquecem músculos e ossos e reduzem a imunidade. Todos esses efeitos, em conjunto, podem abrir caminho para complicações graves, inclusive o acidente vascular cerebral, a AVC. Um fator preocupante é que muitos idosos utilizam corticoides de forma contínua sem acompanhamento adequado. Em muitos casos, foram indicados para crises antigas, mas continuam sendo tomados por precaução. Além disso, a automedicação com corticoides no Brasil ainda é comum, já que alguns deles são acessíveis e parecem resolver rapidamente desconfortos como dores nas costas ou reações alérgicas. Mas a ciência é clara. O uso crônico de corticoides está ligado ao aumento do risco cardiovascular e de eventos cerebrovasculares. O enfraquecimento dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial são fatores críticos no desencadeamento de um AVC. E como esses efeitos são acumulativos e silenciosos, muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. De acordo com o Dr. Bartolomeu Oliver, é essencial que o uso de corticoides seja limitado no tempo e devidamente acompanhado. Nenhum corticoide deve ser usado indefinidamente sem reavaliação. O organismo do idoso é sensível e qualquer sobrecarga pode ter consequências sérias. Nossa missão como médicos é equilibrar o alívio com a preservação da saúde a longo prazo. Para quem busca alternativas, o Dr. Oliver recomenda tratamentos não farmacológicos sempre que possível, fisioterapia, exercícios de baixo impacto, mudanças na alimentação e uso de substâncias naturais com efeito anti-inflamatório leve, como cúrcuma e ômega 3. A inflamação é um sinal. Ela precisa ser compreendida, não apenas suprimida, conclui. Medicamento número 3. Anticolinérgicos, os ladrões silenciosos da memória e do equilíbrio. Eles estão em remédios para alergias, náuseas, bexiga hiperativa e até tonturas. A oxibutinina, a difenidramina e a escopolamina são apenas alguns nomes entre dezenas de substâncias com efeito anticolinérgico amplamente usados no Brasil. Muitas vezes prescritos sem grandes alertas, esses medicamentos são responsáveis por efeitos colaterais sutis, porém devastadores na saúde cerebral e funcional de idosos. Anticolinérgicos agem bloqueando a acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para o funcionamento da memória, atenção e coordenação motora. Em pessoas jovens, isso pode provocar apenas um pouco de sonolência ou boca seca. Mas em idosos, cujo cérebro já passa por um declínio natural da produção desse neurotransmissor, o impacto pode ser intenso e rápido. Entre os principais sintomas associados ao uso prolongado de anticolinérgicos estão confusão mental, delírios, perda de memória recente, dificuldade de concentração, visão embaçada, retenção urinária e, principalmente, quedas. Em um organismo envelhecido, uma simples queda pode significar fraturas graves, perda de autonomia e hospitalizações longas. No Brasil, dados revelam que o uso de medicamentos com carga anticolinérgica elevada é altamente prevalente. Um estudo realizado no sul do país mostrou que cerca de 60% dos idosos com mais de 80 anos haviam consumido pelo menos um remédio com esse perfil nas últimas 2 semanas. E em muitos casos, essas medicações eram de uso contínuo, sem reavaliação médica. O que torna a situação ainda mais preocupante é que a maioria das pessoas não associa esses remédios a riscos cognitivos. Um antihistamínico para dormir melhor ou um remédio para controlar a urgência urinária pode parecer inofensivo, mas seu uso diário, ao longo de meses ou anos, desgasta lentamente funções cerebrais essenciais, abrindo caminho para o declínio cognitivo acelerado, quadros de demência e até AVC. Segundo o Dr. Bartolomeu Oliver, é preciso desmistificar o uso inocente desses medicamentos.
Muitos pacientes chegam ao consultório relatando esquecimentos, confusão ou alterações de comportamento, sem imaginar que o remédio para alergia ou tontura pode ser o responsável. É nosso papel investigar e oferecer opções mais seguras. Dr. Oliver explica que, sempre que possível, os anticolinérgicos devem ser evitados em idosos. Em casos de incontinência urinária, por exemplo, fisioterapia pélvica e técnicas comportamentais podem trazer excelentes resultados sem a necessidade de medicamentos com ação cerebral. Para alergias, existem antihistamínicos de segunda geração, com menos impacto cognitivo, e em situações de náusea ou tontura, o tratamento da causa pressão, labirintite e alimentação é mais eficaz que o uso contínuo de supressores. Além disso, ele recomenda que qualquer pessoa acima dos 60 anos que utilize regularmente 3 ou mais medicamentos consulte um geriatra ou farmacêutico clínico para uma revisão da carga anticolinérgica. Essa avaliação considera a soma dos efeitos de todos os remédios que o paciente consome, mesmo que isoladamente eles não pareçam perigosos. É como um copo que vai enchendo aos poucos. Cada gota pode parecer inofensiva, mas um dia ele transborda. Com a saúde mental dos idosos, esse transbordamento se chama confusão, perda de autonomia e, muitas vezes, hospitalização, alerta Dr. Oliver. O mais importante, segundo ele, é lembrar que envelhecer com saúde não significa apenas viver mais, mas preservar a qualidade de vida. E isso passa por proteger o cérebro, inclusive contra o que tomamos todos os dias, sem pensar. Medicamento número 4. Benzodiazepínicos, o calmante que pode silenciar o cérebro para sempre. Clonazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam. Esses nomes soam familiares. No Brasil, milhões de pessoas, especialmente idosos, consomem diariamente esses medicamentos, muitas vezes prescritos anos atrás, outras vezes obtidos sem receita. Benzodiazepínicos são ansiolíticos e sedativos potentes, indicados para tratar insônia, ansiedade, estresse pós-traumático ou convulsões. No entanto, seu uso prolongado e sem supervisão é uma ameaça grave à saúde cerebral e física de quem envelhece. Em idosos, o metabolismo desacelera, o fígado filtra mais lentamente e o cérebro se torna mais sensível aos efeitos dos medicamentos. Por isso, os benzodiazepínicos tendem a se acumular no organismo, causando sonolência excessiva, desequilíbrio, lapsos de memória e, em casos extremos, confusão mental e delírios. O que começa como uma ajuda para dormir melhor pode se transformar em dependência química e declínio cognitivo. Estudos mostram que o uso prolongado desses medicamentos em idosos está fortemente associado a um risco aumentado de quedas, fraturas de quadril e AVC. Uma queda causada por tontura ou reflexo lento pode ter consequências devastadoras: perda de mobilidade, hospitalizações longas, complicações secundárias e até morte. No Brasil, segundo dados da Fiocruz e de estudos regionais, mais de 85% dos idosos que fazem uso de benzodiazepínicos o fazem de forma contínua, por mais de 6 meses, sendo que o recomendado, em geral, é uso por no máximo 4 semanas. E pior, em muitos casos, os pacientes nem sabem que estão usando uma substância controlada, com risco de dependência. O Dr. Bartolome Oliver alerta que o uso de benzodiazepínicos em idosos deve ser repensado com urgência. Não é exagero dizer que esses medicamentos roubam anos de lucidez. São úteis em momentos pontuais, mas nunca devem ser tratados como solução permanente. O cérebro envelhecido precisa de estímulo, não de sedação constante. Como alternativa, o Dr. Oliver recomenda abordagens não farmacológicas comprovadas para insônia e ansiedade em idosos: terapia cognitivo-comportamental, meditação, técnicas de respiração, higiene do sono, suplementação natural, como melatonina em doses baixas. Além disso, ajustar o ambiente do sono, menos estímulos visuais, temperatura agradável, rotina tranquila, pode fazer mais efeito do que qualquer comprimido. Para aqueles que já estão em uso contínuo, o médico reforça: nunca interrompa de forma abrupta. O desmame deve ser supervisionado, com redução progressiva da dose e, de preferência, acompanhado por psicólogo ou psiquiatra. O desmame pode ser um processo de libertação, não apenas do medicamento, mas da ideia de que a velhice precisa ser sedada para ser tolerada. Benzodiazepínicos têm seu valor em situações específicas,
mas o risco de usá-los de forma habitual, sem reavaliação médica, é alto demais. Quando o objetivo é viver mais e melhor, o excesso de silêncio na mente pode ser um preço alto a pagar. Eles estavam no armário, nas gavetas, nas bolsas de remédios que fazem parte da rotina de milhões de idosos. Antipsicóticos, corticoides, anticolinérgicos e benzodiazepínicos, cada um, à sua maneira, oferecendo alívio momentâneo. Mas juntos, ao longo do tempo, esses medicamentos podem abrir caminho para consequências silenciosas e devastadoras: quedas, confusão, AVCs, perda de autonomia, hospitalizações que poderiam ter sido evitadas. Este vídeo não é contra os remédios. É a favor do uso consciente, supervisionado, responsável, porque envelhecer com dignidade não é apenas sobreviver, é manter a mente lúcida, o corpo em movimento e a autonomia de quem ainda tem muito a viver. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém que tem este, é o momento de agir. Revise os medicamentos em uso. Converse com seu médico. Peça uma reavaliação da necessidade de cada comprimido. Questione, entenda, participe das decisões. Às vezes, a mudança que previne um AVC começa com uma pergunta simples: esse remédio ainda é necessário? E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que estava escondido no cotidiano, compartilhe. Pode ser que alguém próximo a você também esteja precisando dessa informação e talvez nem saiba. Espalhar conhecimento é espalhar cuidado, e o cuidado, neste caso, pode significar salvar uma vida.